Boa noite a todos. Hoje temos uma noite especial em nossa casa, em que nós temos hoje um diálogo doutrinário, né? Olha, E é temos a verdade. alegria de ter aqui como nosso convidado especial dessa noite o Edgar Miguel, que vocês conhecem, que estavam me cobrando muito a presença dele, mas segunda-feira é um dia complicadíssimo para o nosso amigo. Mas está vendo como a pandemia tem algum lado positivo? Foi possível ele estar conosco aqui virtualmente, mas totalmente presente de corpo e alma. A gente agradece desde já por você ter é, possibilitado, aceitado estar aqui com a gente hoje, Edgar. Ah, uma alegria. Eliana, Sara, João, todos aí de Piratininga. Eu sempre fico com o coração apertado quando eu não consigo aceitar. E apesar de ser por uma causa boa, a minha negação, mas, puxa, é vontade de estar com vocês, é uma casa tão agradável, uma vibração tão acolhedora, de verdade mesmo, né? E as palestras aí fluem, como se a gente estivesse em casa, na varanda, conversando, né? E então eu lamento realmente não poder estar mais vezes, mas agora desta forma, especialmente porque a minha reunião mediúnica está em horário reduzido e vocês permitiram que fosse às 20h30, então tornou extremamente possível até em outras vezes. Vai ser um prazer realmente. E fazendo um bate-papo, como você chamou, diálogo espírita, é isso? Doutrinário. Um diálogo doutrinário, nossa, aí é perfeito, porque falar sozinho é um pouco chato, né? É. Falar uma hora, assim, né? Sem feedback, é claro que vocês estão aí, eu até consigo ver o que vocês, as expressões de vocês, isso me ajuda bastante, eu me apoio nisso. Mas falar assim, sem ninguém para ver e perceber como se fosse uma troca, é realmente mais complexo. Agradeço bastante. Então, eu peço ao João para fazer a nossa prece de abertura para a gente começar as nossas atividades de hoje. Então vamos lá, meus queridos. Que prazer, viu, ter o Edgar aqui com a gente. Olha o assunto do Edgar, né, da noite, o que ameaça a nossa alma. O que ameaça a nossa alma? Vamos ver, né, gente? Nós vamos agradecendo a Deus, elevando o nosso pensamento ao Pai, pensando também em Jesus, nosso Mestre maravilhoso, os benfeitores espirituais que sempre estão conosco, sempre acompanham os nossos trabalhos às segundas-feiras. Muito obrigado, benfeitores. Que o amor dos senhores esteja sendo derramado, que esteja se formando uma corrente energética entre nós, entre todos aqueles que estão nos assistindo, que possam sentir a bondade, o amor incondicional que vem dos senhores, e que o Edgar Miguel também seja bem envolvido nessa vibração, para que ele possa trazer, como ele sempre faz, o seu melhor para a gente, e que nos instrua, que nos acenda a luz interior e nos dê vontade de cada vez mais lutar pelo nosso progresso. Agradecemos, benfeitores, por essa noite, pelo amor incondicional e por tudo que os senhores nos proporcionam. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado. Então, eu passo a palavra ao Edgar para que faça o início, né, desse nosso, dessa temática, dê o arranque dessa temática para a gente passar depois para o diálogo. Ótimo, Muito obrigada. ótimo. Obrigado. Vocês sabem que presencialmente e também agora, não presencialmente, sempre que começa a palestra, na prece, eu peço autorização e ajuda a diretoria espiritual da casa para que eu possa falar na casa, né? Porque
A gente não pode falar qualquer coisa na casa dos outros, né? E eles nos aceitam, né? Aceitam que a gente esteja por conta de um propósito que a gente precisa descobrir qual é, né? Então, também nas palestras online eu também peço a permissão, porque no final das contas nós estamos todos juntos, né? Energeticamente, sentimentalmente, vibracionalmente, e a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades no online, no não presencial, para a gente se acostumar com essa dimensão que é extremamente presente na realidade e nem tantas vezes presente na nossa consciência, né, na nossa percepção. Vivemos tão materializados aqui, encarnados, que nos esquecemos muitas vezes que a dimensão sentimental, a dimensão espiritual, vibracional, elas todas se interrelacionam permanentemente e a gente precisa ter consciência delas. Muito bem. O tema hoje sai de um livro que supostamente não é espírita, né? Apesar do autor ser Victor Hugo, nós não estamos falando do Victor Hugo desencarnado, né? Que escreveu obras-primas, como Do Calvário ao Infinito, por exemplo, uma obra-prima bastante pesada, inclusive, porque com personagens bastante que sofreram muito, né? E outros livros assim fantásticos. Esse livro é a sua obra-prima enquanto encarnado, que se chama Os Miseráveis, né? E eu pensei algumas frases de um personagem que só aparece no começo do livro, até a página 120, 130 da minha edição. E que é um personagem e uma parte do livro que vale já o livro, apesar do resto ser magnífico também. E é um monsenhor, né, católico, né, um monsenhor Benvenu, né, que certamente uma alma com muito amor no coração, com muito cuidado ao ser humano, né? E tem uma hora, né? Tem um diálogo que ele faz, ou uma reflexão que ele faz, que ele diz que é o que ele realmente levanta a questão que algumas coisas ameaçam as nossas almas. Né? E ele diz o seguinte: nunca temamos nem os ladrões, nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos, estes são os ladrões. Os vícios, estes são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. O que importa o que ameaça nossa vida ou nossas bolsas? Preocupemo-nos apenas com o que ameaça a nossa alma. Que texto, né, gente? Que texto, quase uma poesia, apesar de não rimar, né? Mas o Monsenhor tinha uma visão, um desprendimento. Na verdade, essa é uma parte do livro que ele estava para subir no seu burrinho e andar as montanhas do local que ele vivia. E essas montanhas eram muito perigosas, ditas como muito perigosas, porque tinha muitos ladrões. E estavam querendo demovê-lo de fazer essa viagem para visitar os seus fiéis, né? E ele falou assim: minha vida, minha bolsa, não devo temer nem os assassinos, nem os ladrões, né? Me preocupo com o que vai na minha alma. E eu acho que esse é um bom ponto de partida para a nossa conversa, porque boa parte do nosso sucesso enquanto ser imortal numa encarnação, e fora dela também, tem a ver com como nós empregamos o nosso tempo, né? Como nós utilizamos as nossas energias, qual o foco que a gente dá, aonde está a nossa preocupação. E Jesus já levantou essa questão, quando ele diz que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Ou seja,
já nos querendo dizer que aonde a gente coloca os interesses do nosso coração, e, portanto, os nossos grandes interesses, que são os que estão no coração normalmente, ali estará o nosso tesouro. Não querendo dizer que esse tesouro muitas vezes é valioso. Porque às vezes a gente coloca os nossos interesses em coisas tão bobinhas, tão infantis, na verdade, gente. Tão, na verdade, sem valor. Nós damos o valor. Da mesma forma, talvez, como a criança que faz questão do seu carrinho, da sua boneca, né? E que não divide com ninguém e que dorme com, né? Porque naquela hora, aquela criança de 5 ou 6 anos, a coisa mais importante que ela tenha, talvez seja esse brinquedo. E nós mesmo, com 20, 30, 40, 50 anos, encarnados, e mesmo desencarnados, porque nós precisamos lembrar que o desencarne muitas vezes não muda coisa alguma dentro de nós, a gente precisa pensar o que é o nosso grande ponto de interesse na vida, no nosso dia a dia. Uma vez perguntaram para um espírito, não me lembro quem, como que ele conseguia detectar o nível de uma pessoa encarnada. Ele falava muito simples. É só a gente observar qual é a média dos seus pensamentos diários. Né? É só a gente observar o que ele mais pensou hoje. O que ele mais pensa sempre. Qual que é o seu ponto de interesse. E nós podemos fazer isso também. Na verdade, entendo que isso foi uma grande dica, né? Aonde está o nosso ponto de interesse? Com o que a gente mais se preocupa na nossa vida, no nosso dia a dia? Ali está o nosso tesouro, né? E é muito importante, muito válido, que dentro do trabalho de autoconhecimento que a gente precisa ter para que a gente se domine, para que a gente descubra o que a gente tem que fazer, quais são, enfim, os nossos caminhos íntimos, a gente se perceba e descubra o que é meu ponto de interesse. O que é a minha grande preocupação? Aquilo que mais me interessa. E aquilo, portanto, com o que eu mais me dedico. Né? Talvez não seja uma coisa, mas se a gente observar o conjunto de coisas, elas estão relacionadas, elas têm a ver, elas têm a mesma essência, se a gente perceber. E o que é grave, como diz o nosso Benvenu, né? O nosso bispo, é que às vezes a gente teme, porque ele falou dos perigos, por isso que eu quero me ater a isso, coisas que não precisam ser temidas. Talvez até possam ser temidas, mas não em primeiro lugar. Ele coloca, evidentemente, uma ordem de prioridade, né? Tanto que ele fala que os ladrões e os assassinos são perigos, sim, sem dúvida, não vamos ser inocentes, mas são perigos pequenos, porque são externos, né? E ele diz que os grandes perigos estão dentro de nós. Kardec diz a mesma coisa, quando ele conta para a gente e demonstra que os nossos grandes inimigos chamam-se orgulho e egoísmo, né? E, de fato, tanto um bispo Benvenu, um personagem que talvez jamais tenha existido, mas deveria, quanto Kardec, eles coincidem, né? Mostrando aí o profundo conhecimento do Victor Hugo, já encarnado da alma humana, né? Como ele conhecia, e no livro todo ele demonstra o quanto ele puxa, como ele sabe como as almas humanas são constituídas, são formadas, né? Então, gente, esse é o grande ponto, eu acho, hoje, né? Porque é indiscutível que a maioria de nós gasta muita energia, dedica muito tempo a alguma coisa. É inegável isso. E todo o trabalho que a gente desenvolve, e trabalho eu estou falando dessa dedicação, ela vai ter algum resultado, indiscutivelmente. Ela vai dar, é uma plantação, é um investimento. A grande pergunta é:
o que eu estou plantando? O investimento de tempo, energia, esforço, sentimento, coração, mente que eu estou fazendo me dará algo bom? Me trará a felicidade, a paz que eu tanto necessito e preciso? Vocês imaginem a nossa tristeza quando, ao final de 20, 30, 40, 50, 100 anos, a gente perceber que a colheita não é a que tanto queríamos. Não seria ruim? Penso que sim. No meu ponto de vista, sim. Andarmos um trecho enorme e descobrirmos que o caminho não era aquele, né? Claro que dentro da grandeza da vida tudo é aproveitável, né? Até quando a gente se perde, a gente está aprendendo a não se perder mais, não é? Mas, na verdade, Sara, mas seria bom que a gente não aprendesse logo que estamos no caminho perdido, né? Puxa, tô perdido faz um dia. Que bom, não faz 30 anos, né? Estou perdido há um ano. Que bom, não são 40 anos perdidos. É mais fácil voltar. Por isso que nós temos a inteligência. E por isso que nós temos a intuição. Por isso que a prece também é tão necessária. Não é para ficar pedindo só, não é para a gente entrar em contato com uma luz, aquela luz que a gente tanto deseja, entrar em contato com o nosso próprio amigo espiritual, que não está ali de enfeite, né, ao nosso lado. Não é só para nos proteger quando a gente cai ou quando... Não é só para isso. É para, de fato, ser nosso orientador, ser aquela pessoa que nos inspira em nome do Pai. Agora, a gente precisa criar ressonância dentro de nós, não é verdade? A gente precisa querer ouvir. Porque se a gente se considerar orgulhoso e prepotente, aquele ser autossuficiente, não vamos ouvir. Não queremos, não precisamos. E aí a chance de nos perdermos é imensa. Já existem ditos populares que dizem que aquele que se acha superior ao outro é o mais fácil de ser enganado. É o mais fácil. Porque ele se acha tão impossivelmente enganável que ele é enganado, né? Então não sejamos nós este prepotente e orgulhoso que se acha autossuficiente para nunca se perder, para nunca se enganar. Eis aí a prova de que os nossos grandes perigos são internos, né? É como a gente se vê, como a gente vê as coisas. Mas já falei demais, eu acho, né? Eu gostaria só de pontuar, quando você diz assim, que a gente precisa saber o que a gente está plantando, porque, na verdade, se eu não consigo saber o que eu estou plantando se eu não me autoconheço. Então, como é importante, né, a importância de fazermos essa autorreflexão, essa autoavaliação, e que ela seja sincera, né, uma autoavaliação sincera de quem realmente eu sou, sobre os meus sentimentos reais, não aquilo que eu demonstro, porque a gente usa máscaras, né? Então, assim, da gente fazer uma autorreflexão real, e a gente Honesta, se né, Sara? avaliar honesta, olhar para dentro mesmo e se avaliar. O que eu sinto de verdade, né? O que eu estou sentindo de verdade? Quais são os meus sentimentos? Aonde eu quero chegar? E como eu posso fazer para chegar naquele objetivo que eu almejo? Mas Perfeito. não algo exterior, mas algo realmente interno, verdadeiro. Sim. Perfeito, Sara. Você pontou uma coisa bem legal. Eu acho que nós somos mestres formados em fuga da realidade. Você fala de máscaras, né? E eu imagino que muita gente só se lembre que a gente usa máscaras no relacionamento com o outro. Eu acho que a gente é mais especialista nisso do que a gente pensa. A gente é capaz de usar máscara até conosco mesmo.
Nós somos capazes de representar até conosco mesmo. Eu me lembro de um livro, um dos mais fantásticos livros que eu já li, chama Loucura e Obsessão. Olha, o título não é muito agradável, assim, né? Mas o livro eu já li muitas vezes. Loucura e Obsessão, de Valdo Manuel Filomeno de Miranda. E ele conta o caso de uma pessoa que escrevia cartas difamatórias sobre outras pessoas. Né? E, claro que ele tinha um problema, né? Ele tinha muita inveja, né? Então, porque ele escrevia cartas para difamar aquelas pessoas que ele considerava felizes. Olha só, numa época que as cartas eram o grande meio de comunicação, né? Antes do telefone, inclusive. E esse processo se tornou de tal forma, Sara, que ele precisou, para suportar, viver, aspas, em paz, ele precisou acreditar que o que ele dizia nas cartas eram verdade. Então ele criou um mundo, olha só até onde a gente pode chegar. Ele criou um mundo de tal forma fantasioso que ele acreditava no que ele escrevia. E era tudo mentira. Invenção dele para destruir relacionamentos afetivos, pessoas da sociedade e tudo mais. Mas a gente aprende com Kardec que determinados pensamentos nos libertam e determinados pensamentos criam prisões. Né? E no caso dele, a gente vê na própria sequência do livro que ele desencarnou sem ter a força para enfrentar a própria consciência. E criou muralhas à própria consciência. Bezerra conta no livro, porque ele faz essa análise, é fascinante, que ele criou de tal forma esse bloqueio que ele nasceu, na próxima encarnação, com profundas deficiências de comunicação. Ele tinha algum tipo de problema, eu não me lembro qual, onde ele não falava com ninguém. Ele vivia no seu mundo interior, com medo de encontrar a própria consciência, que lhe daria a bênção do remorso. Porque é o começo, o arrependimento é o primeiro ponto que Kardec também fala, né? Primeiro arrepende, depois expia, depois repara. Nem se arrependido ele admitia, porque esse enfrentamento lhe era até então insuportável. O livro é fascinante, é só um aspecto do livro. Então, você tem muita razão, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com a gente mesmo honesto. Porque, puxa vida, se a gente não for real conosco, que vida é essa? Né, gente? Que a gente faz cena do lado de fora, não precisa nem discutir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu não sei se eu não saberia não fazer, de tanto que a gente faz. Que a gente saiba que a gente está fazendo cena. Sem dúvida, sem dúvida. É tipo assim, eu tô me vendo, hein? Vai que eu tô te vendo. Tô vendo o que você tá fazendo, vai com calma. Sem dúvida. Isso se chama lucidez, né? Ter lucidez. Isso é o oposto de estar dormindo na vida. Né? Assim, olha, eu considero esse ponto que você tocou, de estarmos lúcidos, o mais importante cuidado que a gente tem que ter na vida. Ele me parece base para todo o resto, porque se eu não estou desperto ao que está acontecendo dentro e fora de mim, eu não tenho controle de nada. O que vai acontecer? Eu vou agir conforme os instintos. Isso é pura animalidade. Pura animalidade. E nós precisamos convir que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Óbvio. Saímos, há 40 mil anos começamos a pensar. Que seja 100 mil anos. Que seja 500 mil anos que a gente está pensando. Ontem de manhã. Tá certo? Então, de fato, a gente passa a maior parte do tempo no automático. Né? E nós precisamos estar paulatinamente,
calmamente, progressivamente, mais lúcido, consciente do que está acontecendo, principalmente dentro de nós, né? Então, esse é o grande ponto, né? Que todos nós precisamos cuidar. E uma das formas, como você bem colocou, é onde eu quero chegar. Ah, tá. Isso é até fácil. Ah, eu quero ter paz. Ah, que bom, quero ter paz. Ótimo. E como? Ah, bem, o Evangelho está aí, o Livro dos Espíritos está aí, Cristo está aí. Ah, legal, já tenho como. Eu sou o caminho. Já tenho o caminho. Aí a última pergunta. Estou andando nesse caminho. Os meus passos são dentro do caminho. E quando a gente fala assim, que é, queira ou não, uma parábola, né, ou uma metáfora, eu preciso trocar em miúdos. O que essa história que a gente está contando está querendo dizer é o seguinte: os seus pensamentos, o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você está decidindo diante dos seus sentimentos e pensamentos estão dentro do caminho que te levam à paz? Se não, não vamos chegar lá. Desculpa, não vamos. Tem uma frase num poema de um poeta americano, Walt Whitman, se é que é assim que se expressa, ele diz o seguinte, uma coisa terrível. Isso está naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu adoro. O pior é, ao morrer, perceber que não se viveu. E, evidentemente, quer dizer, no meu entendimento, ele está querendo dizer que o pior é, ao morrer, percebeu que não estávamos conscientes da vida vivida. Isso deve ser muito ruim, de fato, né? E veja, e como que a gente consegue estar lúcido? Não é? Porque tá bom, legal, então eu tenho que estar lúcido. Daí como que eu faço? Né? Porque a gente tem problemas com o como, né? Eu acho que a gente, em primeiríssimo lugar, precisa querer. Porque eu acho que muitos de nós temos medo da lucidez. Né? Existe aquela historinha, e eu acho que é uma historinha perversa, que diz que é tão bom ser criança. Né? A minha infância foi tão boa, agora eu tenho que ser adulto, tenho que ter responsabilidade. Não é verdade, gente? Mas eu acho que isso é uma história de terror. Porque é impossível, não tem lógica a maturidade ser ruim. Não tem lógica. Porque ela é o caminho da evolução. Ela é o caminho que nos leva à felicidade maior, a uma felicidade que a gente desconhece, a felicidade plena, que a gente nem sabe o que é. Nem adianta falar muito dela porque a gente não vai conseguir defini-la. E a gente entende que é melhor ir para trás, ficar na auto-ignorância, tem alguma coisa errada nessa história. Estão vendendo para a gente alguma coisa que me parece não é boa. Essa história, a infância, ou seja, a inconsciência é boa? O pessoal fala assim, a ignorância é uma bênção. É? Será? Mas eu não tinha responsabilidade. É verdade, também não tinha felicidade nenhuma também. Ou tinha uma felicidade, para não ser duro, tinha uma felicidade pequena. Tá certo? A inocência da criança é uma felicidade pequena. Não é verdade, gente? Podemos considerar assim? E o pai está querendo que a gente tenha uma felicidade imensa, que a gente nem compreende. Só que a gente, não sei, a gente tem dúvidas. Por isso que eu acho que para a gente decidir ser lúcido, quer dizer, ser lúcido, a gente tem que decidir que é bom. Mas eu vou ter que escolher. Vai. Detalhe, nós vamos ter que aprender a escolher. Porque escolher é fácil. Tira cara ou coroa, você decide. Tá certo? Tira no dadinho, pronto. Né? Não serve. Não é bom tirar no dadinho. E eu vejo que esse como podemos chegar, ele é tão árduo
e a gente se sente perdido porque ele é um processo, um trabalho muito individual. Porque o meu como é diferente do seu como, e diferente do como do outro, né? Porque nós passamos por processos diferentes e as minhas dúvidas são outras, as minhas angústias são outras, né? Então é muito árduo, porque realmente precisa um autoconhecimento individual, é um auto mesmo, né? Um autoconhecimento. Não adianta eu seguir o outro, o que o outro está fazendo, porque eu vou chegar lá a partir do outro. Cada um tem o seu processo, o seu caminho. Então, eu vejo que é um processo árduo porque é muito individual, é cada um mesmo. Fantástico, Sara. Fantástico. Você me fez lembrar uma coisa que faz tempo que eu não digo, que é a vida é uma subida. Então, se a gente quer facilidades, bem, esquece, não vai ter. Não adianta nem querer, tá? Eu ia falar assim, para de brincar. Não dá para parar de brincar. Tá certo, né, Eliana? Não, ninguém consegue sair desse jogo. Então, a vida é uma subida. É árduo. É árduo. A grande questão, Sara e Eliana, é que alguns de nós, e muitas vezes eu me incluo, eu tô querendo subir colocando uma mochila de tijolos nas minhas costas, que eu não preciso. A subida, por ser bastante íngreme, ela é trabalhosa por si só. Não vamos carregar pedras inúteis. Tá certo? E algumas ideias que a gente cultiva e carrega na cabeça são ideias que triplicam o peso. Nós não precisamos disso. A vida basta o seu peso, né? Como diz Jesus, ao seu dia basta o seu trabalho. Não vamos inventar moda, né? E piorar a situação, né? Nós temos condições de carregar o peso que a vida nos dá. Não vamos buscar outros, né? Então, esse é um ponto fantástico. E eu também concordo plenamente com você de que nós temos caminhos individuais. E é por isso que Jesus realmente é alguma coisa, né? Ele é brilhante. Ele disse duas coisas que me parece confirmam isso que você levantou. Primeiro, ele disse, eu sou o mestre. Então, não é para idolatrar, tá certo? Não é para seguir, não é para pôr o pé no passo dele. Então, ninguém precisa se crucificar, ninguém precisa subir na cruz. Aí ele falou outra coisa, eu sou o caminho. Tá certo? Querendo dizer que ele é a referência dos nossos caminhos. Que nós não temos que seguir a história dele e ser como ele, crucificado, até porque é outra história, né? Nós temos que entender a essência que o moveu, o sentido que fez com que ele fizesse cada coisa que fez. E transplantar isso para mim. E isso é absolutamente individual, realmente. E aí você vê, né, gente, como é coerente tudo, né? O Pai nos fez únicos, irrepetíveis, únicos, especialíssimos, porque únicos, de valor infinito, porque únicos. Então nós teremos que descobrir o nosso caminho único também, né? Mas, Sara, eu penso também, você falou do caminho árduo, eu também sinto isso, óbvio. Mas alguma coisa dentro de mim fala assim, você sente que é árduo, mas não precisa ser. Né? Então, eu tenho a impressão que esse árduo tem 1000 anos de idade média por trás. 1000 anos de idade média martelando na minha cabeça. 1000 anos, gente. Porque a gente estava vivo 1000 anos. Né? Na Idade Média, quem não viveu na Idade Média? Né? Aqui no mundo ocidental, todo mundo viveu na Idade Média. E na Idade Média, a gente precisou, entendo eu, de freios muito fortes, porque a gente era muito bruto. Então a gente precisou do medo. Né? O medo é um freio excelente, né? Principalmente para as mentes infantis como as nossas. Né? Tanto que o medo está aí fazendo o seu trabalho. Agora, há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, o medo era mais eficiente ainda. E ele foi muito útil. O medo do inferno evitou que a gente fizesse mais barbaridades que a gente fez.
né? A gente fez um monte, a gente ia fazer o triplo, né? Então, o medo do inferno, o medo do castigo, o medo de um monte de coisa que colocaram na nossa cabeça, culpa, etc. e tal, fizeram um excelente trabalho, a gente acreditou, né? Agora, a gente precisa sacar da lei de destruição, que está lá muito clara no Livro dos Espíritos, e destruir a crença da culpa, do medo, porque nós crescemos. Não todos nós, né? Nem sei se eu cresci. Mas, enfim, já temos, muitos de nós já temos condições de não precisar mais da história do bicho-papão. Lembra? Olha, se não dormir, o bicho-papão vai pegar. Não precisa mais, né? A gente pode já entender, são histórias de criança. A culpa também é história de criança. Que a gente precisa desconstruir dentro de nós. Porque foram mais de 1000 anos, eu acho, né? Ela é muito forte. Tanto que, logicamente, né, Sara e Eliana, a gente não a defende mais, né? A gente até a combate, mas na hora que a gente erra, ela nasce, ela brota de nós com bastante ímpeto ainda. Brota, faz a festa lá, tal. E o que a gente tem que fazer? Brigar com ela. Falar assim, fora daqui, você não serve mais aqui, não te quero mais, chega de culpa. Então, quando a gente colocar a culpa no seu lugar, que é no passado, e a gente só se arrepender, porque arrepender é outro nível, arrepender é outro departamento, arrepender não tem peso. Arrepender é a clássica e clara constatação, puxa, pisei na bola. Puxa, não devia ter feito. É só isso. Só isso. Leve. Puxa, mas Deus, olha. Deus, ou Edgar, eu não sabia. Ou eu não consegui. Ou eu não estava pronto. Não importa. Somos nós que vamos ter que nos haver com a nossa própria consciência, que é o nosso Pai. Né? Então, olha, eu não quero fazer mais. Mas possivelmente eu vou fazer de novo. Por quê? Porque eu sempre fiz. O novo assim, ainda não é uma coisa adquirida. Então, mas eu vou a cada vez trabalhar para fazer menos. Por isso que eu defendo que errar não é o problema. O problema é querer errar. Querer errar é o problema. Quando a gente não quer errar e erra, e isso é muito clássico, muito comum, eu vejo isso como uma questão menor. Até porque nós sabemos que a nossa consciência nos julga pela intenção. Né? E se eu erro sem intenção de errar, se eu erro não querendo errar, até o arrependimento é menor. Então fica menos árduo essa subida, Sara e Eliana. Então, a referência de subida árdua que a gente tem, é normal que seja assim, a gente tem essa referência muito árdua, porque é uma vida com culpa. É uma vida, de fato, com peso. Porque a ideia do medo era colocar peso. Porque era o que a gente entendia, e entendia muito bem. Agora a gente não precisa. Porque, da mesma forma que o agricultor olha para a manga e fala assim, ela está verde. E está tudo bem. Porque não é época dela estar madura. Da mesma forma, o pai olha para nós e fala, o Edgar está verde. Ele não sabe perdoar ainda. Tudo bem. Ele está amadurecendo. Da mesma forma que a manga verde está amadurecendo. No processo. Não deu tempo ainda. Agora, Deus sabe disso. E eu também preciso saber. Preciso me enxergar assim, com esse perdão, né, de ainda não ser perfeito. Esse é o supremo defeito que a gente tem. Não sermos perfeitos. Né? Isso é insuportável por nosso orgulho, não é verdade? Insuportável. Mas um orgulho que se vire. Oi? E a pandemia
acabou fazendo com que a gente tivesse que enfrentar a nós mesmos, né? Nisso de nos trancar em casa, né? Enfrentar a nós mesmos, enfrentar de frente as pessoas com quem a gente convive, ou seja, e isso de ver exatamente como é o outro, com essa maior convivência, né? Porque enquanto todo mundo sai de manhã para trabalhar e volta de noite, né? Tudo bem. Aí, quando todo mundo teve que ficar junto o dia inteiro, aí vieram as crises. Quando eu A realmente. boa crise. Essa é a boa crise. A gente precisa se mover, né, Eliana? Eu acho que isso na verdade. Olha, ótimo você ter dito isso, porque bem, a vida não dá ponto sem nó, né? A gente sabe disso, né? Então, será que ela não fez exatamente isso que você disse, Eliana, para que a gente enxergue a nossa prioridade? Pois é. Enxergue que a gente precisa cuidar dos inimigos internos? Acabou vindo tudo a tudo. Tudo. Tudo o quê? Tudo que precisa vir. Tudo que a gente estava negligenciando. Tudo que a gente estava fugindo. Dentro e fora. Né? Porque a vida, apesar de ela não ter pressa, ela também não gosta de perder tempo. Né? Então, e a gente também não devia. Né? É quase um paradoxo, né? Não ter pressa, mas não perder tempo, ou seja, o equilíbrio, né? É nosso grande problema. A gente precisa não reclamar que a gente está em casa com os nossos professores, né? Como diz o Anselmo, né? Com os nossos professores, que são as pessoas ao nosso redor, da nossa família, enfim, com quem a gente convive. Eles, um dia, vamos agradecer muito por tudo que eles nos contaram sobre nós mesmos, né? Um dia nós vamos agradecer a ele. É verdade. E a Jéssica fez um comentário nesse sentido, né? Que muitas vezes a gente sabe os nossos caminhos quais são, mas a gente tem medo, a gente se assusta, né? A gente foge, né? E vai se perdendo aí nessas fugas pelos caminhos da vida. É interessante que o bispo Benvenu, ele ressaltou quais são os nossos inimigos verdadeiros, né? Mas ele nada disse sobre o medo que nós temos de enfrentá-lo. Ele enfrentava, né? E essa questão do medo é muito interessante e ela sempre vem à tona, né? Porque ela é muito constante na nossa vida, o medo. O medo fala para nós mesmos, porque tudo fala alguma coisa, né? O medo fala para nós mesmos que nós não acreditamos em nós. E isso me faz lembrar uma mensagem de Meimei que me impactou demais. E foi uma loucura. Até vou contar, temos tempo? Eu vou contar uma história rápida. Eu ia dar uma palestra lá no Centro Espírita Luz Divina, aqui em Bauru. E aí cheguei com meu teminha, tal, na cabeça, sentei na cadeira para esperar o começo e alguém distribuiu uma mensagem bem pequenininha assim, sabe, daquelas, para a gente ler. Aí eu li, e quando eu li, o tema da palestra tinha mudado. Porque estava escrito essa mensagem que chama-se Confia, de Meimei, e o trecho que me impactou demasiadamente, ela diz assim: confiar em Deus é fácil. Confiar em si, não. Porque Deus é perfeito, é fácil confiar em alguém perfeito. Mas confie em alguém que falha, que trai, que erra, que é ignorante. Em você, portanto. É bem mais difícil. Só que ela diz, até aí foi bem, mas ela disse assim, isso foi muito marcante, ela disse assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Então, olha só, do conjunto dos tristes, que é bastante gente, vamos convir, né? Os mais tristes somos nós quando nós não confiamos em nós mesmos. Porque concluí eu, que quando a gente não confia em nós, a gente está drenando as próprias forças.
a gente está pegando o nosso valor e as nossas forças e jogando fora. Então, olha só, mais um inimigo que a gente tem, né? Os inimigos internos, né? Você vê que os assassinos, coitados, eles até não fazem nada, né? Os ladrões, então, coitados, né? Não rouba nada que não é nosso mesmo, né? Então, o medo é a gente se enxergar incapaz. E é uma visão isso. Isso não é uma verdade. É uma visão. Visão assim, é uma forma que a gente escolheu em algum momento da nossa vida olhar aquele aspecto de nós mesmos. Esse que é o problema. E essa também é a grande vantagem. Porque se eu escolhi olhar com pouco valor, eu também sou capaz de escolher olhar com todo o valor. Ou melhor, com o valor correto, o valor equilibrado, o valor justo para aquilo. E é por isso que eu acho que a gente precisa ser incansável em voltar às bases do Cristo e da doutrina espírita. E as bases, eu vou citar só duas. Não, vou citar três. Primeiro, nós somos imortais. E, portanto, somos a obra-prima do Pai. Porque tudo que ele criou se transformará. Né? Vai desaparecer a matéria, blá, blá, blá. Nós não. Nós permaneceremos para sempre, melhor dizendo. Para sempre, com ele. Olha a nossa importância. Nós precisamos desesperadamente entender o que isso significa. E aí, Sara, esse entendimento também é um caminho particular. Entender que eu sou valiosíssimo é um caminho que só eu vou poder percorrer. Só eu vou conseguir descobrir como é que eu faço isso dentro de mim na hora do vamos ver. Agora, aqui na palestra, é fácil. Aqui estamos conversando numa boa. Mas na hora do vamos ver, na hora do desencarne, na hora da doença terminal, na hora da doença grave, na hora do perigo físico, na hora que nós somos traídos, passados para trás, roubados, nessas horas que a gente considera difíceis, é que a gente precisa lembrar o que é importante e o que não é importante. Então, essa é a primeira coisa. Do Cristo, da doutrina, nós somos imortais. Segunda coisa, nós somos absurdamente amados. Absurdamente amados. Tão valiosos. Tão cuidados. Tão amados, que é além do nosso entendimento. Por isso que absurdamente, inconcebivelmente amados. E a terceira coisa, só para fechar, por causa da primeira, nós somos imensamente capazes. Então, e eu gosto muito dessas três, porque elas resolvem a questão do medo. Se eu sou imortal, ou seja, eu sou super-herói, sou super-homem, vocês são super-mulheres, ninguém consegue destruir, nós somos indestrutíveis. Se eu sou infinitamente amado, sou cuidado, tenho tudo o que preciso, e por fim, se eu sou capaz, o medo perde tudo. Você tira a alma do medo. Porque se eu não sei, e por isso tenho medo, eu sou capaz de aprender. E eu tenho tempo para aprender. Porque sou imortal. Então, o medo fica encurralado para sempre. E eu posso decidir que ele não vai mais me dominar. Que ele não é mais senhor da minha vida. Que ele não é, quer dizer, que ele não tem cada vez mais importância alguma. Porque se eu não sei, aprenderei. Se eu errei, terei tempo para fazer de novo. Se eu não tive oportunidade, terei amanhã. Está tudo resolvido. Então é uma decisão. E uma decisão, não há quem não possa fazê-la. Só os que estão adormecidos, só as crianças, só os animais não podem. Mas todos nós podemos. Então, nós precisamos brigar com o medo. O medo é um fantasma
que a gente tem que abrir a janela para o vento mostrar que ele é só uma nuvem de fumaça. Só. Vocês acham muito difícil? Veja, olha, foi sem querer essa pergunta, mas eu acho que ela é apropriada. É reflexiva ela, né? Ela é reflexiva, mas eu acho que a gente precisa parar de falar que é difícil e começar a falar que é trabalhoso. Ela é muito trabalhosa. Mas muito. Sabe quando que a gente vai acabar com medo? Daqui a vários anos. Alguns medos a gente vai ser rápido, alguns medos, muitos anos. Então, de novo a subida, né, Sara Eliana? De novo a subida. Mas veja, quem está perguntando, quem está falando que a gente tem que subir com pressa? Deus não está falando assim, ó, você é um atrasado. Oi? Com a vontade se torna mais fácil, uma vontade, você tem aquela vontade, efetivamente se torna mais fácil. Sim. Agora, Deus não tem pressa, ele não está com a mão assim, olha, vocês estão atrasados, ó, eu estou esperando você. Ele não está com o pezinho batendo, falando, vocês estão atrasados, que nem nossos pais faziam, né? Ou fazem. Não tem, é no seu tempo, filho. Eu só peço uma coisa, eu acho que ele diz pra gente. Não pare muitas vezes, só para descansar. Pronto, olha que leve. A cada dia o seu trabalho. Não é leve, gente? Tem gente que lê o evangelho e fala, ai meu Deus do céu, eu tenho que ser bom hoje. E se desespera ali. Meu Deus, Deus fez tanto por mim, eu devo tanto. Ele não está nem aí com a nossa dívida. Não é verdade? É. Então, assim, Jéssica, não se assuste não, fica calma. Faça o que você pode fazer, mas não minta. Faça tudo o que você pode fazer. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Tá? E não precisa ser tudo hoje também. Tá certo? Nós temos a eternidade. Também não precisa ficar na sofá o dia inteiro. Né? Equilíbrio, calma, mas empenhado. Carpe diem, né? No melhor sentido dessa palavra, pelo amor de Deus. Aproveite o dia. Plantando para você o que você for capaz, no limite do seu entendimento. Lembra? Amar a Deus no limite do meu entendimento. O que é amar a Deus? É aproveitar o tempo, aproveitar a vida, a nossa inteligência, as nossas forças, o meu entendimento, as minhas possibilidades. Aproveita, não despreza, não joga fora, não desperdiça. Só isso. Olha, eu acho muito mais leve do que a gente faz. A gente complica demais, não é verdade, gente? Nossa, meu Deus. Meu Deus. Mas tá aí tudo pra gente. Tá tudo à nossa disposição. Olha, eu falei demais, vocês não falaram quase nada. Mas pelo menos eu tenho duas pessoas para olhar, eu já fico contente. É muito bom Edgar. Ai, Sara, olha, eu devo admitir que eu gosto disso que eu falo. Não porque sou eu falando, porque também me conforta tanto, sabe? Você sabe que a minha esposa me diz que eu sou muito sério. E eu sou mesmo, né? Isso tem a ver com o peso que eu coloco nas coisas, porque eu também coloco os pesos, e eu falo por isso. Eu gostaria, e tenho trabalhado, para ser mais leve. Mas o que eu tenho conseguido um pouquinho é ser um pouco mais leve com as pessoas. Mas eu tenho alguma coisa dentro de mim ainda que me impulsiona a ser muito pesado comigo, a ser muito duro comigo. Eu acho que eu fui meio irresponsável. Acho não, né? Possivelmente eu fui bem irresponsável comigo, entendeu? E agora isso, entendeu? Isso me repuxa, vamos dizer assim. Isso tem um negócio, quando eu vou ser muito leve, dá uma fisgada, entendeu? Então é um processo, eu tô em paz com isso, não me recrimino por ser muito duro, mas assim, é um medo muito grande, aí o medo de volta, de
de voltar a ser irresponsável. Sabe aquela coisa, né? Você coloca a mão no fogo, gato escaldado, né? Coloca a mão no fogo, qualquer fogo te assusta, né? Então, assim, eu estou olhando para o fogo olha para mim, entendeu? E eu estou querendo saber aonde é o equilíbrio para eu ser leve e não ser irresponsável. Aonde está o caminho do meio? Eu estou tateando. Hoje eu prefiro ser mais duro do que leve. Só para não correr o risco de ser irresponsável, tá? Mas assim, tenho. Mas isso é para mim, não recomendo isso a ninguém. É a minha dinâmica, como você bem diz, é o meu caminho, tá? Mas eu já estou olhando para o equilíbrio. Não sei onde ele está. De fato, não sei, tá? Então, às vezes eu sou muito duro, às vezes eu sou muito leve, e aí eu vejo o que acontece, tá? Parece que eu tenho que ser mais duro do que leve, porque o meu leve é muito leve. Fica irresponsável, né? Aí não dá mais, né? Não dá mais. Então, assim, eu preciso falar disso. Não sei se vocês percebem, eu só falo disso, né? Eu não sei como vocês me aguentam. Eu acho Oi? que todos nós vivemos situações semelhantes e falar disso é falar de vida, é falar de algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque todos nós vivemos de alguma forma ou outra, né? É. Eu não sei como vocês ainda me convidam para palestras. E eu falo isso de verdade. Se alguém observar 20 palestras minhas, 18 é sobre esse tema. E eu estou sendo generoso, porque corre o risco de ser 20. Vira e Cada mexe. vez é diferente da outra. Não, veja, eu invento, né? Eu vou para outros caminhos. Mas uma vez me chamaram para falar sobre perispírito. Eu detesto falar sobre perispírito. Tá certo? Mas você não sabe que da metade para frente eu só falei disso. Deixei o perispírito para lá, entendeu? E fui para, no final das contas, isso. A nossa responsabilidade, a questão do nosso valor. Para mim é muito importante. Eu preciso muito disso. Eu falo para que as minhas convicções se fortaleçam sobre isso. Tenho a certeza disso. E assim, a minha alegria é quando eu enxergo alguém que se dá o valor. Puxa vida, quando a pessoa não se inferioriza, sabe? Quando a pessoa não se maltrata. Meu Deus, é a glória. É a glória. É muito bonito de se ver. O que mais? Acabamos já? A gente está chegando ao fim aqui do nosso horário. E assim, foi uma delícia o nosso bate-papo aqui, né? E foi uma alegria a gente estar aqui com você novamente, né? Só temos a agradecer realmente. Eu também. Estar com amigas assim, tão próximas, que eu convivo quase toda semana, quer dizer, era quase todo dia, né? Mas assim, pelo menos uma vez por semana, olha, isso foi um bate-papo do jeito que para mim é tão agradável, né? E eu que espero não ter falado demais, mas assim, esse é um assunto que eu me empolgo, de fato. Muito bom. Eu queria reforçar o agradecimento, Edgar. É muito bom, é uma alegria tê-lo aqui, é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Muita luz para todo mundo que nos ouve, para todo mundo de Piratininga, essa cidade. Quem sabe um dia eu moro em Piratininga, né? Que é uma cidade que é uma cidade que lembra a minha cidade, que é Veracruz, que tem 10 mil habitantes, né? Que eu sempre falei que é uma cidade tão boa para viver, né? Eu não vou falar exatamente como eu falava, porque a Sara não vai gostar, né? Então só para viver tá bom, né? Né? Depois eu te, né? Bem, agora eu vou ter que falar, né, Sara? Né? Eu falava que Veracruz é ótimo para nascer e para morrer, entendeu? Porque oi? Eu imaginei que era por aí. Mas exatamente, né? Então, assim, quem sabe um dia eu moro em Piratininga, né? Que é uma cidade tão serena, traz uma coisa tão boa, tão as pessoas próximas, isso é tão importante. Muito obrigado, muita luz para todo mundo.
não há dúvida alguma que o Pai nos abençoa. Muito obrigado. Muito bom. Então, nós vamos passando para a nossa prece, né? Eu vou chamando novamente o João aqui de volta, para a gente fazer, né, a nossa prece de encerramento. Vamos lá, E Edgar. agradecendo a todos. Reverencio você. Eu também, João. Reverencio você, viu? Uma riqueza a sua fala. Uma riqueza. Você tem que realmente ecoar isso aí a vida inteira, que vai ser maravilhoso. Vai ser Obrigado, maravilhoso. João. Obrigado. E nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Muito obrigado, nossos queridos, por essa noite tão agradável, pela presença do Edgar, da Sara, da Eliana. Ai, como é bom, Senhor, estarmos reunidos. Que todos, Senhor, da nossa casa espírita, que todos aqueles que estiverem. Ué, caiu a conexão do João. Que pena. Coisas do online. Coisas do online, que pena. Mas agradecendo ao nosso Pai por, por tudo que nos proporciona. Acho que ele está voltando aqui. Isso, acabou. Você conseguiu acabar aí ou não? Não, não. Termine, João. Termine. Estava tão bem. Então, gente, que essa nossa união, que esse fio de amor que nos uniu, que fique em nossos corações, que sejamos abençoados, que já fomos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, missionários. Muito obrigado por essa noite, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pelo carinho, João. Obrigado a você, querido. Gente. Obrigada a todos vocês, meus amigos, que estão aqui na tela e todos que estiveram nos assistindo. Uma ótima semana a todos. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito Que assim obrigada. seja. Que assim seja. Tchau. Tchau.